Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus esteja conosco, não só nesses instantes que a gente está aqui, né, mas sempre. A gente precisa dele sempre, porque, como a Nina disse, ele é a porta. Às vezes a porta é estreita, mas ela tem uma saída. Isso é que é o bom da porta. Então é muito bom estar aqui com vocês, sempre é muito bom. Eu agradeço a direção da casa, agradeço a Jesus por estar aqui e pela oportunidade de estudar. É sempre muito bom correr os livros da doutrina para poder ter alguma coisa para falar para vocês. Então vamos lá. O sono e os sonhos, embora estudados pela ciência, ainda não se chegou a uma definição. Do ponto de vista físico, não se sabe o que leva uma pessoa a adormecer. Sabe-se que dormir é um processo biológico essencial para a sobrevivência. Os estudos nos mostram essa necessidade. Se a gente fica sem dormir alguns dias, nem precisa ser alguns dias, né? Nós ficamos irritados, tensos e até o nosso raciocínio fica comprometido. Psicanalistas estudam os sonhos e desenvolvem as suas terapias. Freud disse que os sonhos seriam a senha que, sendo interpretada, nos levaria ao que nos aconteceu no passado e que hoje nos causa aflição. Mas e Kardec? O que Kardec perguntou à espiritualidade? Ele perguntou: onde estavam os espíritos enquanto seus corpos, os corpos físicos, né, dormiam? E a espiritualidade respondeu a Kardec. O que eles responderam está no Livro dos Espíritos, capítulo 8, A Emancipação da Alma, que trata do sono e dos sonhos, e é o nosso tema dessa tarde. Nós dormimos aproximadamente 1/3 de nossas vidas. É muito tempo para a gente não saber o que nós fazemos, né? Quando nós nos entregamos aos braços de Morfeu, que segundo a mitologia grega é o deus dos sonhos. Quando nós renascemos, nós deixando as paisagens espirituais para a jornada de trabalho e crescimento na Terra, é comum que nossa alma, no transcurso dos anos, se sinta cansada. O cansaço se reflete no corpo e podemos, se não tomarmos cuidado, nos deixar contaminar pelo desânimo, desesperança e até adoecermos. No entanto, a bondade divina estabeleceu que num dia de 24 horas, nós registremos a necessidade do sono. É o refazimento das energias físicas, é o nosso momento de liberdade. Enquanto dormimos, a alma deixa o corpo de forma parcial e se dirige para onde a conduzem os sentimentos. Só que o espírito não dorme, né? O corpo precisa de descanso, o espírito não dorme. Quando os sentidos físicos se aquietam no sono, os elos que unem o corpo à alma se relaxam e a alma se torna mais livre, recobrando em parte suas faculdades como espírito. O nosso corpo físico, a matéria, é densa e atrapalha bastante essa liberdade, enquanto a matéria está ativa. E o sonho? O que é o sonho? O sonho é o produto dessa liberdade, dessa emancipação da alma. É a lembrança que conservamos ao acordar do que nós vimos em outros lugares, outros mundos, outras existências. Mas, será que a gente acorda e já lembra do sonho todinho? Tudo que nós sonhamos a gente lembra?
ou a gente fica sentado na cama, ou então nem se mexe, que é para ir catando os pedacinhos que a gente lembra para fazer uma sequência. E aí vem aqueles lapsos que você fala, não, isso não está ligado com aquilo. E você tenta. Eu acredito, às vezes a gente lembra, acorda e lembra de tudo. Mas a maioria das vezes a gente fica catando os pedaços. No sono, só o corpo está repousando. O espírito continua ativo. E ele aproveita a liberdade. E quando acordamos, o corpo, que está sujeito às limitações do cérebro físico, e o cérebro físico só registra de forma clara e objetiva as informações que passam pelos nossos 5 sentidos, né? Tato, olfato, audição, paladar e visão. Então, quando nós acordamos, nós ficamos aí tentando lembrar os resíduos dessa imagem do nosso sonho, que é o que nos resta desses nossos encontros. No sonho, nós vemos com os sentidos da alma. Esses sentidos entram em ação quando fechamos os nossos olhos, as percepções externas se enfraquecem e se apagam. Nós temos então imagens, cenas, conversas com pessoas vivas ou falecidas, e tudo nos parece confuso, sem nexo. Mas vamos levar em conta que nem todos os sonhos são vivências espirituais. Há um sonho fisiológico, que é algo que está acontecendo com o nosso corpo enquanto nós dormimos. Então, por exemplo, é uma noite fria, que faz tempo que a gente não vê uma noite fria, né? A gente se descobre, o sono é pesado, você não acorda para puxar o cobertor e se cobrir. Então, isso gera um desconforto para o nosso corpo físico, né? E ele pode expressar esse desconforto numa imagem, num sonho. A gente pode sonhar que está num campo aberto, com neve, e a gente está morrendo de frio. Então, via de regra, a gente acorda para se cobrir. Há o sonho psicológico, que reflete uma preocupação com alguém ou alguma coisa, mas é uma preocupação profunda que chega a marcar. Então, nisso estão as preocupações do nosso dia a dia, né? A gente acaba transformando isso numa imagem. A alma, afastando-se do corpo em repouso, mantém-se ligada a ele por um laço fluídico, como um fio condutor. E por esse vínculo, as impressões podem ser transmitidas ao cérebro. Quanto mais a alma se afasta do corpo, rumo à imensidão, mais fraco fica esse laço que a une a ele, e mais vaga a lembrança do sonho ao acordar. Pois a alma estando muito longe, o cérebro não registra suas sensações. Dos nossos mais belos sonhos, algumas vezes o que recordamos ao acordar são só as últimas impressões, como uma intuição que fica um tempo em nós e influencia os nossos atos. E como durante o sono o espírito está em plena atividade, todo o exercício feito no sonho, às vezes, nos faz acordar cansados. A resposta a isso que foi dada a Kardec é esse laço fluídico que une o corpo físico ao espírito. Esse fio condutor, transmitindo as sensações daquilo que nós estamos fazendo, aonde nós estamos nos nossos sonhos. Né? Então, se nós corremos, podemos acordar cansados pela corrida que fizemos, ou pelo peso que carregamos. Os espíritos também responderam a Kardec que os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores da sorte. Portanto, sonhar com uma coisa não anuncia outra.
Os sonhos são verdadeiros no sentido de serem imagens reais para o espírito está vivendo o sonho. A alma aproveita todos os momentos de descanso do corpo físico para se transportar. Então ela vê, ouve conselhos, e se nós esquecemos, é porque, na maioria das vezes, tudo isso pertence ao mundo dos espíritos. Mas quando nós necessitamos, eles nos voltam, e eles voltam em forma de inspiração. Às vezes, um simples cochilo nos apresenta as mesmas imagens dos sonhos. Normalmente, né, a gente almoça, aí dá aquela preguiça boa, gostosa, né? A gente vai para o sofá, vou ouvir o noticiário. Vai nada, porque o olho fecha e você, de repente, você acorda, você não... O que aconteceu? Nesse breve espaço de tempo, a gente pode ouvir palavras, às vezes ouvimos frases inteiras, que às vezes até nos acordam, né? Desse cochilo. A gente vê imagens, tem ideia. Então, sempre que o corpo físico dá uma relaxada, o espírito aproveita. O sono é a porta que Deus nos abriu para o contato com nossos amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto esperamos o grande livramento, a libertação final, que nos restituirá ao nosso verdadeiro meio. Isso disseram os espíritos a Kardec. E um santo disse: o sono é a imagem da morte, e os sonhos são a imagem da vida. É uma grande verdade, pois os nossos sonhos refletem a nossa maneira de ser, os nossos interesses, os nossos ideais. Então, nada mais justo que nós analisemos, né? Como que nós acordamos? A gente acorda bem, acorda descansado, feliz. Possivelmente, a grande chance é que estivemos em boa companhia enquanto dormíamos. A gente acorda agressivo, de mal com o mundo, aquele nem bom dia dá para ninguém. Possivelmente as companhias não foram muito boas. Como que então nós vamos aproveitar o que a doutrina nos explica, o que a doutrina nos elucida sobre o que seja um sono reparador, já que a ciência nos diz que, para isso, é bom cuidar da alimentação, principalmente no jantar, um ambiente tranquilo, aconchegante no nosso quarto. Hoje em dia temos televisão no nosso quarto, né? E às vezes assistimos filmes violentos. Mas não é só a higiene do corpo físico que nós temos que tomar cuidado. Aquele banho antes de dormir, escovar os dentes. Quem faz maquiagem, tirar a maquiagem, né? Para não ficar velha antes do tempo. À noite, com essa vida corrida que nós temos, a gente chega em casa, às vezes, tão cansado, e com tantas outras coisas para fazer ainda, que a gente toma banho porque não vai aguentar dormir sem tomar, mas a gente deita na cama e simplesmente desmaia. A gente precisaria ter uma logística para deixar um tempo para a nossa higiene espiritual. Conversas amenas, não é decidir o que vai ser feito no dia seguinte, o que a gente faz. Boas leituras, o Evangelho é uma maravilha. Um filme bom, sem violência, se a gente conseguir encontrar algum. E tranquilos. No momento que nós deixamos em nossa cama, descansando das fadigas diárias do nosso corpo físico, que a nossa alma possa se desprender, se libertar parcialmente e ir ao encontro dos bons espíritos, daqueles que nos são caros ao coração, daqueles que já partiram antes de nós, retornaram, né? Para que eles nos fortaleçam para enfrentar o outro dia, mesmo que a gente não lembre.
e para que cada vez mais a gente possa acordar e agradecer a Deus pelo auxílio que Ele nos dá através dos sonhos nesse contato com o nosso lar verdadeiro, que é a espiritualidade. Tem muito mais sobre sono e sonhos, à luz da doutrina espírita. Então, uma sugestão muito amorosa para vocês é o Livro dos Espíritos. Aproveitar agora que vai estar bem em conta os 5 livros da codificação, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, para a gente entender melhor o processo, né, do sono e dos sonhos, e como a gente pode fazer para, no mínimo, nos ajudar. Né? Nesse momento que o corpo físico descansa, não deixar o nosso espírito ir para lugares que não serão bons. Precisamos aprender a cuidar deles durante o dia inteiro. Então, esse é um convite para que a gente estude esses livros, leia. Talvez a leitura, um trechinho antes de dormir, para que aí a gente possa ir em boa companhia. Eu agradeço a todos, uma boa tarde, uma boa reunião.